Bem, pessoal, mais uma oportunidade que nós temos de estar juntos. Vamos pedindo a Jesus que nos derrame a sua paz, a sua harmonia sobre todos nós, para que aproveitemos muito bem esses poucos momentos que nós passamos juntos. Agradecendo a esta casa pela oportunidade e a toda a espiritualidade que nos acolhe sempre com muito carinho. Portanto, vamos saudando esses amigos espirituais, mentor da casa, mentores que velam pela segurança, pela higienização fluídica do ambiente, ao anjo da guarda do nosso Brasil, Maria de Nazaré, com o seu amor de mãe a nos envolver, Jesus derramando a sua luz e Deus, o nosso Pai, que nos envolva em mais esta oportunidade, Pai. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Para a nossa reflexão de hoje, que a espiritualidade nos encontre bastante receptivos, com os nossos canais abertos para receber toda a inspiração que eles tiverem para estar nos passando, a mim, daqui, a vocês do outro lado, sejamos todos envolvidos para que seja bastante proveitosa as nossas reflexões de hoje. Reflexões que nós escolhemos o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo para falar da cura. Cura, por que uns conseguem e outros não? E nós falamos da cura de uma forma geral, quer seja pela medicina tradicional do homem ou pelos canais espiritualistas. Todos tentam curas em um lado e em outro, alguns tentam as duas ao mesmo tempo, que é muito válido, e alguns conseguem, uns até com tempo muito reduzido, outros com um pouco mais de demora, e outros não. Nós queremos alertar pelo seguinte: quando nós entendemos que não conseguimos a cura, é relativo. Pode ser que essa cura ela esteja a caminho, mas ela virá se concretizar no momento correto, na hora que aprover a Deus assim nos mandar esta cura, né? Aliás, o seja feita a vossa vontade é sempre válido. Mas para nós refletirmos sobre cura, sobre essa busca que todos nós temos, né? Quando algum mal nos aflige, nós lembramos que toda nossa cura, todas as nossas conquistas, e a cura é uma conquista, ela tem uma ligação muito direta com a lei de causa e efeito. Se não, vejamos por que as perguntas de um médico quando se vai a uma consulta. Porque para ele ter o início, para ele ter aonde se apegar, para ter uma noção das causas, e a medicina hoje também já vem esclarecendo, principalmente a área cardiológica, que as pessoas que têm fé, que as pessoas que oram, os médicos têm mais facilidade para tratá-las. Os resultados acontecem com mais rapidez, é em torno de 30% o tempo menor que se consegue a cura. Pesquisas científicas têm demonstrado isso, principalmente nos Estados Unidos e já no Brasil também. Então é a lei de causa e efeito. E nós nem sempre sabemos interpretar os recados divinos. Nós confundimos porque o nosso entendimento de cura é a cura da dor, a cura na pele, na carne. Mas Deus tem
a preocupação, a espiritualidade, se preocupa em nos tratar não só os males físicos, pois a origem deles normalmente é no lado espiritual. Ela pode estar no perispírito e brotando num determinado momento da vida, quando o emocional nosso favorece o aparecimento desses males. Mas nós não sabemos, assim como ao dirigir, quando acende a luz do painel de um carro, muitas vezes o motorista e os viajantes, os ocupantes do veículo, ficam nervosos, apavorados. A luz do painel nada mais é do que uma prevenção, o aviso de que há um reparo por ser feito neste veículo, para que se possa evitar um mal ainda maior. Quando nós temos uma febre, e principalmente a criança, corre-se ao médico pensando em eliminar a febre, combater aquela febre. A febre, tal qual a luz do painel do carro, ela só acusa que existe um mal a ser tratado. Existe alguma coisa que precisa ser observada, descoberta para se combater. Ou seja, a febre é só o efeito. A causa precisa ser descoberta. E aí aquilo que nós já dissemos, o médico, quando se vai ao médico, ele vai perguntando que tempo que faz, que está com febre, quais as alimentações, quais as atitudes que nós tomamos naqueles dias, tomou-se um vento, pegou um resfriado, enfim, para ele ter por base para montar o seu diagnóstico. Não sendo possível, parte para os exames, para descobrir o que? A causa da febre, né? Mas a natureza divina se encarrega desses alertas. Nós é que não entendemos o recado. Nós não sabemos interpretar os recados divinos da natureza. O nosso organismo tem recursos naturais que provocam a febre. O vômito é um outro sinal. Ele não é o mal, ele é o efeito, a causa que precisa ser descoberta para se tratar, né? E a origem das muitas doenças nossas, da maioria, estão nos nossos sentimentos. Daí os médicos hoje estarem preocupados. Normalmente os médicos cuidam do lado emocional, procura conversar, tirar o melhor do paciente, e na maioria das vezes vem um relaxante, alguma coisa assim. Por quê? Porque senão nós não conseguimos um equilíbrio que favoreça os efeitos das medicações. E eu gostaria de pedir licença e ler um trechinho aqui do Evangelho, desse capítulo 7, só um pequeno parágrafo aqui, para ilustrar bem essa coisa dos sentimentos que nós falamos. E tem um deles que é das principais causas hoje dos nossos males, que se refletem no físico, mas que vêm do sentimento, do emocional, do espiritual. No capítulo 7, Instruções dos Espíritos, quando fala do orgulho e da humildade, tem esse parágrafo que diz: o orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, foi porque os grandes da terra imaginavam que os títulos e as riquezas são recompensas dadas ao seu mérito, e que sua essência é mais pura que a do pobre. Eles creem que lhes são devidos, e por isso, quando Deus lhos retira, acusam-no de injustiça. Como disse há pouco, nós não sabemos receber, ler, interpretar os recados da natureza. E esse sentimento do orgulho não é só os ricos que o Evangelho se refere na época de Cristo e antes mesmo, já na época de Moisés. O que prevalecia naquela época?
era a força, não o sentimento, não o jeito para se lidar com as pessoas. Era o medo, né? Nós precisávamos disso na época. E aí Jesus já veio com uma outra linguagem, nos alertando sobre amai-vos uns aos outros. Mas nós não vemos nos 10 mandamentos, por exemplo, Jesus já vem com essa linguagem, e ele já tinha avisado que não veio para destruir a lei, mas sim para dar interpretação a ela mais profunda, né? E nós não vemos lá nos 10 mandamentos o verbo perdoar ou a palavra perdão. Jesus é que veio falando, mais de 1000 anos depois de Moisés ter falado, ter ensinado, olho por olho, dente por dente, e aí Jesus traduziu por causa e efeito, né? Mas ainda nós continuamos com esse sentimento de orgulho, muitos com preconceitos, com aversão, desafeto por certas pessoas, que muitas vezes nós nem percebemos qual o sentimento que nos domina com a aproximação desta ou daquela outra pessoa, ou de situações que nos abalam, que nos colocam em posição negativa. E atualmente, com essa pandemia que nós vivenciamos, os médicos têm orientado, psicólogos, terapeutas têm orientado que as pessoas com um sentimento mais negativo, com medo, que significa falta de fé, essas pessoas estão mais vulneráveis ao assédio do vírus. Por quê? Porque quando nós somos tomados desses sentimentos, o sentimento de vingança, todo sentimento contrário à humildade, que o Evangelho já diz aqui, ele favorece a nossa baixa imunidade, né? Baixa nossa imunidade conforme os nossos sentimentos. E aí nós favorecemos a entrada, a chegada das doenças e, obviamente, o contrário, dificultamos a cura, né? Ou seja, e a doutrina espírita vem esclarecendo, vem trabalhando muito essa coisa da reforma íntima, que é o que favorece as nossas curas, as nossas buscas. Se nós não mudarmos os nossos sentimentos, se nós não aprendermos a perdoar, se nós não buscarmos uma elevação nossa de pensamento, de sentimento, de atitudes, sermos mais humildes, sermos mais fraternos. Aliás, o vírus está aí para nos despertar para esse lado. É um grande momento de aproveitarmos para ver esse nosso lado fraterno, para descobrir, para exercitar esse lado fraterno, que vai nos levar à nossa própria cura. Nós vamos nos sentir melhores quando somos fraternos, quando fazemos as pessoas felizes, quando damos apoio a alguém, nós é que nos sentimos ainda mais apoiados, né? Os nossos impulsos negativos, as nossas mazelas de sentimentos, se nós formos deixando de lado, fatalmente nós vamos encontrando a cura quase que automática, né? Em função do nosso crescer interior, da nossa reformando não por fora. Quando nós falamos em reforma íntima, é lá no íntimo mesmo. É como se nós fôssemos pintar uma casa. Nós nos preocupamos com a pintura de uma casa, com a aparência. Pintamos por fora, muito bonitinho, onde nós seremos vistos, seremos medidos pelo nosso orgulho, e os outros também. Nós contamos com o orgulho, a vaidade das pessoas, em admirar o que é belo, belo por fora. E a nossa reforma íntima
também é como a reforma da casa, porque se uma casa nós colocarmos a cor mais bonita que nós encontrarmos, mais admirada por toda uma cidade, mas lá dentro nós não tem uma família feliz que se entende, de nada adianta. Assim é o nosso interior. Nós podemos botar uma roupa muito bonita, mostrar um sorriso externo que não vem de dentro, mas a saúde, a nossa felicidade, a nossa alegria está muito longe. E para a gente finalizar, eu quero lembrar aqui um trechinho do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier e Emmanuel. Ele diz assim, no finalzinho da lição 16 do Caminho, Verdade e Vida: se queres que Jesus venha santificar as tuas atividades, endireita os caminhos da existência, regenera os teus impulsos, desfazes as sombras que te rodeiam e sentirás Jesus ao teu lado com a sua bênção. Tudo que nós falamos até aqui, quer ter Jesus por perto? Melhora. Temos que nos melhorar bastante os sentimentos, o nosso emocional, o nosso controle, né? Ou seja, a nossa cura, ela tem um caminho, contando com alguns valores. Ela vem pela nossa fé, pela nossa renovação desses valores nossos, do nosso íntimo, né? Desde que ela aconteça até onde nos façamos merecedores. Por isso a doutrina, os espíritos nos esclarecem o milagre, aquele milagre que muitos aguardam, gostam, querem que aconteça, não existe. O que existe é o merecimento. E erroneamente nós às vezes dizemos, mas uma pessoa se curou de repente coisa nenhuma. Nós não sabemos quanto tempo ela está lutando com os seus defeitos, com as suas virtudes, conciliando para crescer aqui dentro. De repente está fazendo 1, 2 encarnações e naquela ela conseguiu dar um passo maior e acaba se curando. Aparentemente para nós foi de repente, mas é de anos que vem essa luta interior de cada um. Então está aqui, se nós queremos a nossa cura, se for num médico muito bom, se tiver enfermeiros ótimos nos cuidando, mas nós botarmos o remédio na boca e não engolirmos, jogar fora, não fizermos a nossa parte, médico nenhum vai nos curar. A cura vem de dentro para fora. A cura vem se nós estivermos bem conosco mesmo, sabendo aceitar as pessoas como elas são, perdoando, entendendo e seguindo sempre na direção dos ensinamentos de Jesus. E mais uma vez nós agradecemos a esse mestre, a espiritualidade que nos acolheu nesta casa, mais uma vez, a atenção de todos vocês, o envolvimento, a vibração de cada um, para que essas reflexões sejam realmente de bom efeito para todos nós. E eu pediria que você que está aí nos ouvindo, ao terminarmos agora, estamos em cima da hora, permaneçam por mais 5 minutos nos seus lares, orando pelo nosso Brasil, pelos irmãos nossos que foram ceifadas sua vida pelo vírus e por outras doenças, pelos familiares desses irmãos que sejam confortados, que seja levadas as nossas preces a eles, pelo nosso planeta, que Maria de Nazaré derrame o seu amor de mãe, o seu manto sagrado sobre este planeta e sobre o nosso Brasil, para que sejamos um Brasil mais fraterno, Brasil mais harmonioso, mais humano, um Brasil mais evangelizado, na direção da cura de todos nós, dos males da nossa alma. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Que Deus nos ilumine a todos.